Bom, continuando a nossa aula aqui do V-Ray, a gente vai ver aqui o próximo parâmetro que a gente tem dentro do setup do V-Ray é o Global Switches. Então, o Global Switches ele tem vários parâmetros que a gente pode usar quando estiver fazendo um setup do render. Tá? A gente liga e desliga algumas opções aqui que a gente vai ver o que faz cada uma. Então, eu montei uma cena aqui, simples, com alguns exemplos que a gente pode usar para demonstrar esses recursos que a gente tem. Então, eu vou fazer um render aqui rapidinho. Então, a gente já vai ver por que essa cena foi montada assim, tá? Então, quando eu puxar aqui o Render Setup, eu vejo que a primeira opção que eu tenho aqui, dentro da parte de geometria, é o Displacement. Então, o Displacement é esse efeito que a gente tem aqui nessa esfera, que é essa distorção aqui da superfície, que realmente afeta a geometria, em vez de ser só um efeito de shade, que nem o Bump. Então, eu coloquei um mapa de Displace aqui no material, e ele fez esse efeito aqui. Então, o Displace ele costuma ser um efeito um pouco pesado para renderizar, então é bom a gente ter essa opção, quando a gente vai fazendo um setup de render, a gente pode chegar e desligar para ver sem o displace. Então, na hora que eu renderizar de novo, eu vou ver que ele não renderizou o displace, tá vendo? Então, a gente vê essa diferença que dá, que ele desloca a geometria, tá? Enquanto que o bump, então, por exemplo, o chão aqui, ó, isso aqui é só um efeito de bump, tá? Então, aqui ele não é afetado quando a gente tira o displace. Então, vou voltar aqui. A outra opção que a gente tem aqui é o Force Backface Culling. O que faz isso aqui? Eu tenho aqui um plano, tá? Então, esse plano, ele tá, se eu botar aqui no local, a gente vai ver que ele está virado para lá. Então, a gente está vendo a parte de trás do plano. Esse aqui é o backface do 3D Max. Então, a princípio, o V-Ray ele renderiza o backface. Então, dentro do material, eu apliquei um material que entra dentro das opções dele. A gente tem aqui o double-sided, ou seja, ele vai renderizar tanto o front face como o back face. Se eu vier aqui no setup de render e marcar essa opção Force Backface Culling, ele não vai renderizar o back face. Ele vai deixar transparente aqueles materiais, ó, tá vendo? Aqueles objetos que tiver o back face virado para a câmera, ele não vai renderizar. E olha que interessante, ele ainda mostra a sombra, tá? Porque ele está renderizando o outro lado do plano, fazendo a sombra, mas o lado de trás ele fica totalmente transparente. Às vezes é bom quando a gente tem, por exemplo, uma parede na frente da nossa cena e a gente quer botar a câmera atrás, a gente tem a opção de desligar o backface usando essa opção aqui, tá? Então, na hora que eu desmarcar, ele vai voltar a renderizar o backface do meu plano. Ó. Então, por padrão, o V-Ray sempre renderiza o backface dos objetos. Então, continuando aqui, a gente tem a opção das luzes. Então, eu posso simplesmente desligar todas as luzes e vai passar a ser iluminado só pelas luzes default do Max. Tá vendo? Minha luz do V-Ray aqui sumiu e só tem a luz default do Max. Então, essa luz default eu posso desligar aqui. Então, na hora que eu desligar, logicamente minha cena vai ficar escura, então eu vou ligar de novo as minhas luzes e deixar o default light desligado. Então, o que acontece? Se, por exemplo, eu pegar a minha luz aqui e desligar ela, e essa opção do default light desligado, eu vou ficar com uma cena sem nenhuma iluminação. Então, o default é vir desligado quando a gente utilizar o GI. Então, o que acontece? Não adianta eu só desligar minha luz aqui, tá? Se eu desligar a luz, vai ficar tudo escuro. Eu tenho que remover ela da cena, então eu vou deletar ela. Então, agora a gente tem a nossa luz default do Max. Ok. Então, o que acontece no default que vem aqui no V-Ray, que é esse Off with GI? Ele quer dizer que se eu ligar a iluminação indireta, o GI, ele vai desligar, deixa eu botar o overlow para renderizar rápido, ele vai desligar a luz default do Max, vai ficar tudo escuro, tá? Então esse é o padrão do V-Ray, se a gente liga o GI, ele desliga por padrão as luzes default do Max. Eu posso forçar a deixar sempre ligado, tá? Aí ele vai renderizar com a luz default do Max e o GI ligado. E também, esse é o padrão aqui, desligado com o GI. Sempre que eu tiver uma luz na cena, mesmo sem... Deixa eu voltar aqui até o delete. Então, se eu desligar o GI de novo, ó, tá desligado, porque eu odeio o undo aqui, e a luz ligada, ele automaticamente ignora a luz default do Max, tá? Então, a gente não precisa vir aqui toda vez que for trabalhar no V-Ray
e forçar e deixar desligadas as luzes default. A gente pode deixar ele ligado assim, off FGI, que é o padrão, que ele vai funcionar, ele vai ignorar a luz default do Max. Outra opção é ele renderizar as luzes que estão ocultas. O que seria isso? Se eu desmarcar essa opção aqui, pegar minha luz, botão direito, dar um Hide Selection, ele não vai iluminar a cena. Ele voltou para a luz default do Max, tá vendo? Então, se eu marcar essa opção, que é o padrão, deixar marcada, ele vai renderizar a luz independente se ela está visível ou não na cena. Então ela está aqui aparecendo, tá vendo? Ela está invisível, mas ela ainda vai ser renderizada. O bom é deixar sempre assim e controlar manualmente cada luz se a gente quer ou não quer que ela funcione na cena pelo Ray Light Lister. Então eu posso ligar e desligar por aqui e deixo esse parâmetro ligado sempre. O outro é bem direto, é as sombras. Então se eu desligar ele não vai renderizar sombras de nenhuma luz. Isso tudo aqui é para quando a gente quiser fazer alguns sets, algum teste na cena e quero algumas coisas rápidas, eu posso desligar displace, sombra, tudo para fazer um teste mais rápido, tá? Por padrão a gente tem que... O padrão que ele vem, ele já funciona certo. A próxima opção é Show GI Only. O que seria isso? Para mostrar só a iluminação global, tá? O que ele vai fazer? Ele vai calcular o render, vai calcular tudo e no final ele só vai mostrar a minha iluminação global, ó, tá vendo? Esse é só a luz indireta, não tem a luz direta da minha Ray Light. Então o que acontece? Se eu pegar minha luz aqui, por exemplo, e marcar para o Story Fardiance Map, ela vai aparecer porque ela vai fazer parte da iluminação global, tá? Então também é uma forma da gente visualizar às vezes alguns problemas, a gente liga para mostrar só a iluminação global, mas ainda assim ele faz o render final, tá? Então é uma forma da gente poder ver o que está acontecendo na nossa iluminação global. Essa última opção aqui, Don't Render Final Image, ele é parecido com o anterior, ou seja, ele vai calcular o GI, só que ele não vai fazer o render final, tá? Ele vai calcular só a iluminação global e vai parar ali, ó, parou, tá? Isso aqui serve para quando a gente quiser salvar o mapa da iluminação global e reutilizar depois. Então, para não precisar fazer todo o render, a gente só renderiza só a iluminação global e não renderiza a imagem final. Só não pode esquecer de desmarcar essa opção, tá? Às vezes acontece, a gente marca isso aqui para renderizar só a iluminação global e depois vai fazer o render final, esquece de desmarcar, ele não vai fazer o render, vai parar aqui, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado com esse parâmetro aqui. O outro aqui do outro lado é a parte ligada com os materiais. Então aqui, por exemplo, liga e desliga reflexão e refração. Eu vou desligar a iluminação global para renderizar mais rápido, tá? Então, quando eu desmarcar essa opção aqui, ele não vai mais fazer os reflexos. Então, por exemplo, aqui, essa minha teapot aqui, ó, ela tem reflexo, tá? Então terminou o render, a gente vê que ela tem esse reflexo. A hora que eu desmarcar, ele não vai mais fazer os reflexos, ó. Tá vendo? Tinha o reflexo do chão aqui, o reflexo da luz aqui. Ele não está mais calculando nenhum reflexo na cena. Também é uma forma de fazer um render bem rápido quando a gente estiver testando alguns parâmetros na nossa cena. Então, deixa eu ligar. A outra opção aqui é a profundidade do reflexo. Isso aqui é um parâmetro que tem nos materiais também, tá? Então, se eu for no material ali, eu vou ver que ele tem um controle individual de depth, que é a profundidade dos reflexos, ó. Tem aqui máximo de 5 de refração e reflexão também ele vem com padrão de 5. Então, eu separei aqui em layers um exemplo para mostrar o que é o trace depth. Então, se a gente for ver aqui, eu botei dois boxes aqui com material reflexivo, com um cromado mesmo, uma teapot no meio, e a gente vai fazer aquela cena de salas de espelho, assim, um espelho refletindo o outro. Deixa eu voltar aqui para a minha perspectiva. Então, é um de frente para o outro. Então, quando eu renderizar aqui, a gente vai ver que ele vai fazer vários reflexos, um refletindo o outro, tá? Vou dar uma pausa aqui. Então, com o render pronto aqui, a gente viu, ó, se a gente contar, a gente vai ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 reflexos da minha teapot, que é o do material. Eu posso vir aqui no meu Global Switches e botar menos, por exemplo, 2, se eu quiser fazer também um teste rápido. Isso vale tanto para reflexão como para refração, tá? A gente vai ver que ele vai parar aqui, ele vai fazer 2 teapots e vai parar, ó, tá vendo? Refletiu 2 vezes só e depois parou. Isso aqui é o reflexo do reflexo, quantas vezes ele vai fazendo esse reflexo, tá? Também é uma forma de otimizar a cena. Quando ele chegar nesse limite, ele vai passar e vai renderizar o fundo. Como o meu fundo está preto, ele mostrou
o fundo preto ali, tá? Outra opção é eu poder desligar todos os mapas. Eu vou trazer de volta aqui a minha cena como estava aqui, do início. E vou desligar os mapas. Então ele não vai mais renderizar nenhum mapa, tá? Então o que aconteceu? Ele parou de mostrar o displace aqui, mas o chão ele ainda está mostrando. Isso aqui eu fiz para mostrar um caso específico que a gente tem. É um problema que tem aqui nessa versão do V-Ray, que a gente já reportou esse problema, que o mapa de tile que eu apliquei aqui, ele não some quando a gente desmarca os mapas. Então, é um problema que a gente tem aqui, mas se eu, por exemplo, se eu tiver um bitmap, ó, vou botar um bitmap aqui qualquer no Matplotlib, e vou trocar esse tile aqui por um checker, por exemplo. Descartar aqui. Vou tirar aqui do bump. Ok. Aí ele ignora, tá vendo? Então, é um caso específico que tem do tile, que o tile ele é ignorado nessa hora. Então, quando eu vier aqui desmarcar os mapas, ele continua renderizando o tile. Todos os outros mapas, ele para de renderizar. Então, agora, ó, ele vai aparecer aqui no chão o checker, vai aparecer o displace de volta e vai aparecer as texturas que eu apliquei, os bitmaps, tá? Isso aqui é filtragem dos mapas, então ele vai filtrar a qualidade dos mapas. Deixa eu aplicar esse material aqui nessa teapot. E a gente vai ver a diferença que acontece da filtragem dos mapas. Isso é principalmente quando a gente tem um mapa que vai se repetindo na profundidade. Então eu vou botar aqui uma variação, uma repetição nesse checker aqui. Então tá 10 por 10 aqui. Vamos ver na viewport. Então, a hora que eu renderizar aqui, ele vai fazer uma filtragem desse mapa que vai para a profundidade aqui, para o fundo da cena. Tá? E a hora que eu desligar o filtering, ele vai renderizar bem mais rápido, mas vai perder qualidade nas texturas. Tá? Então, a gente vai ver que ele perde um pouco de qualidade aqui. Ó, nas bordas, ó, tá vendo que ele perdeu aquele detalhe que ele tinha antes, porque ele não está mais filtrando. O próprio sistema de Ray Tracing do V-Ray ele já cuida um pouco da qualidade, então ele não perde totalmente a qualidade, mas a gente viu que, principalmente aqui nesses detalhes, ele some um pouco. Então, é mais uma opção que a gente tem para quando a gente precisa renderizar mais rápido, a gente pode tirar essa filtragem, pode também tirar a filtragem só para o GI, para ficar mais rápido. E aqui a gente tem níveis de transparência. Então isso aqui, ele não é a mesma coisa que a refração, tá? Ele é a transparência que aparece aqui, lá no final dos mapas, que é para aplicar mapas de transparência. Então ele tem aqui opacity, tá? Então se eu vier aqui pegar um mapa transparente aqui, posso botar qualquer coisa, posso botar um checker, por exemplo. Vou botar o checker que fica mais fácil. Então vou botar aqui também, vou botar um 10 por 10. Então o que ele vai fazer? As partes que forem pretas vai ficar transparente e as brancas vão ficar opacas, ó. Então isso aqui é quantas vezes ele vai continuar propagando o mapa de transparência. Então ele vai fazer 50 vezes. Se eu tiver 50 objetos aqui transparentes, ele vai fazendo 50 vezes essa transparência, vai chegar no final ele vai cortar a transparência. Para isso que serve esse parâmetro aqui. E esse cutoff é um parâmetro de qualidade. Então se eu botar um valor bem alto, ele vai perder qualidade também do mapa de opacidade. Ele vai começar a descartar, ó, tá vendo? Ele descartou totalmente os raios que estão muito próximos um do outro. Então, deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, 0,1, ele vai fazer uma aproximação um pouquinho melhor, mas ainda assim ele pode perder qualidade. O ideal é deixar isso aqui sempre no default aqui do 0,001, tá? Para a gente não perder qualidade. Essa outra opção aqui do override, ela é muito útil. O que é? A gente pega um material qualquer, por exemplo, eu criei um material aqui 50% cinza e vou jogar aqui como instância, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse material em todos os objetos da cena. Ó, todos os objetos estão com essa textura cinza. É uma forma da gente fazer, por exemplo, passes de Ambient Occlusion. Eu posso botar o material com Ambient Occlusion, ele vai aplicar em tudo. Posso também usar isso aqui para fazer ajustes da iluminação global, porque ele vai renderizar rápido. E ainda tem essa opção aqui, por exemplo, de usar um exclude. Para que é? Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um material aqui, vou fazer um vidro aqui. Então, o vidro,
Vou botar aqui o diffuse preto, reflexão branca, com Fresnel e refração ligada. E aplicar, por exemplo, num box. Deixa eu criar um box aqui. Então, um box de vidro aqui. Então, às vezes a gente está fazendo um setup de iluminação global da cena, mas tem os vidros. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar cinza aqui, né? Então, o legal dessa opção, desse override, é que eu tenho um exclude. O que seria isso? Eu posso excluir algum objeto. Então, aqui a gente vê como é bom a gente renomear os objetos. Então, eu vou pegar esse box aqui e vou renomear aqui para vidro. Tá? Então, eu posso ir lá no meu exclude, tá? E colocar o vidro aqui. Então, ele vai excluir, ele não vai aplicar esse material cinza só nesse objeto. Então, a gente tem toda a cena pintada de cinza, menos o meu vidro. Então, isso aqui é extremamente útil para fazer setup de iluminação global, tá? Então, a gente coloca os vidros, materiais transparentes, a gente exclui eles. E os outros a gente coloca um material 50% cinza para testar a iluminação. Então, lembrando também, liga e desliga aqui. Tá? E por último aqui a gente tem o efeitos de glossiness. Então, o que é? Essa minha teapot aqui, ó, ela tem um material com glossiness em 0,85, por isso que ele está um pouquinho desfocado o reflexo dela. Então, se eu vier aqui, ó, a gente vê que ele tem um reflexo aqui um pouquinho desfocado, tá? E se eu desmarcar essa opção, ele não vai mais fazer o glossiness, ele vai fazer um reflexo puro, ó, como se o glossiness estivesse em 1. Então, também é uma forma de fazer um render rápido. Então, todas essas opções aqui a gente usa quando a gente está fazendo setup de algumas coisas específicas. Então, a gente liga e desliga cada parâmetro conforme a gente não precisa de um ou de outro, tá? Última coisa que a gente tem aqui é o Secondary Ray Bias. O que seria isso aqui? Eu tenho um box aqui que está aqui especificamente para a gente ver esse tipo de efeito aqui. Deixa eu dar um isolate na minha cena aqui, nesses objetos. E ele é um box, tá? Ele não é um plano, só que ele tem 0 de altura. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem as duas faces, uma encostando na outra. Isso aqui ele pode dar um problema no render, tá? Principalmente na iluminação global. Então, se eu ligar a iluminação global aqui, deixar em medium, tá? A gente vai ver aqui, ó, no preview que ele apareceu umas manchas. Isso aqui ele some depois do render final porque a própria luz interage com o objeto e acaba escondendo esse tipo de problema. Às vezes, quando a gente quer fazer um passe de iluminação global, alguma coisa assim, a gente vai ver esse problema aparecendo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Don't Render Final Image, a gente vai ver as manchas que eu tenho aqui, ó, tá vendo? E se eu colocar aqui para mostrar só o GI, sem iluminação global, ele vai aparecer umas manchas, ó, tá vendo? Então, essas manchas a gente pode reduzir, a gente pode tirar elas mexendo nesse Secondary Ray Bias. Então, se eu botar aqui, por exemplo, um valor bem baixo, 0,01, ele já vai trabalhar melhor esses raios aqui secundários e vai sumir as manchas, ó, tá vendo? Isso é um caso muito específico. Então, às vezes, por exemplo, o Render to Texture, ele é um que às vezes acontece esse tipo de problema, tá? Mas isso aqui só vale para o material que tiver double-sided ligado. Então, esse material aqui está com double-sided. Se eu tirar isso aqui, eu posso deixar o valor que quiser nesse parâmetro aqui, que ele vai aparecer umas manchas no render, tá? Que são as faces coplanares. Então, isso aqui não tem como resolver assim. A gente tem que ou tirar, botar alguma espessura, por exemplo, aqui, ó, ele já não vai mais encostar um no outro, ou marcar a opção ali do two-sided pro meu objeto. Em geral, no 3D a gente sempre evita faces coplanares. Então, se for precisar fazer alguma coisa assim, é melhor usar um plano do que usar um box com 0 de altura. E aí, para fechar, a gente tem dois parâmetros aqui de compatibilidade. O V-Ray, antes da versão 1.5, ele tinha um sistema próprio de Sun Sky Câmera antigo, que eles atualizaram a partir do 1.5, e tem essa opção de ligar e desligar a compatibilidade com esse método antigo. E o outro é usar a escala fotométrica do 3D Max. Então, se eu desligar isso aqui, o V-Ray usa uma escala própria, e se eu ligar, ele vai garantir que a escala das luzes fotométricas seja igual ao do V-Ray, tá? Então, isso aqui são situações específicas, principalmente quando se trabalha com cenas mais antigas, bem antigas hoje em dia, né? A gente já está no V-Ray 2.0.
Então, isso aqui era de antes do 1.5 ainda. Então, já faz bastante tempo que esses parâmetros aqui a gente não precisa mais se preocupar com eles. Ok?